Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos conversar sobre um novo capítulo, que tem como título A Tecnologia nos Alimentos. Para a gente começar a conversar sobre esse capítulo, eu trouxe uma laranja. Uma laranja que está muito boa, por sinal. Não comi ainda, mas a situação dela está muito boa, dá para comer, provavelmente é muito gostosa. E no livro, no comecinho do nosso capítulo, você vai ver então a imagem de uma laranja. Na página de número 136, você vê justamente isso. Uma laranja muito boa, que dá para comer, e uma que não tá tão boa assim, que tá meio estragada. Mas falando sobre uma laranja boa e uma laranja não tão boa, meio estragadinha, você sabe o porquê dos alimentos estragarem? Bem, os alimentos estragam por conta dos micro-organismos, dos fungos, de algumas bactérias que acabam então estragando os alimentos. Isso acontece, nossa professora, isso sempre vai acontecer? Sim, sempre vai acontecer, porque normalmente os alimentos eles estão então em contato com o ar e é onde esses micro-organismos se encontram. Mas então, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça sempre ou muito rápido? Nós precisamos então, por exemplo, essa laranja aqui, eu preciso higienizar, lavar ela bem direitinho. Se eu quiser que ela dure um pouco mais, eu posso colocar ela na geladeira, porque então ela vai ter um período maior de validade, vai demorar um pouco mais de tempo então para ela estragar. E também, um fato também importante é vermos então a data de validade daquele produto. Ver se, por exemplo, na hora que a gente está no mercado, se realmente vale a pena a gente comprar esse produto e vai dar tempo. Por exemplo, quando a gente fala de fruta, nós olhamos uma fruta madura que ela já está na hora, então a gente já sabe que logo eu vou ter que consumir ela. Mas se eu quero, por exemplo, demorar um pouco mais de tempo para consumir esse alimento, eu posso fazer o seguinte: comprar então uma fruta que não está tão madura, que não está no ponto ainda de comer. Então eu vou ter um período maior para poder consumir esse alimento. E quando eu falei sobre, por exemplo, um método que o alimento dure mais, eu disse então a geladeira. Mas me diz, você sabe o que era utilizado anteriormente, antes de existir a geladeira? Você tem noção disso? O ser humano sempre teve a necessidade de guardar alimentos, estocar eles por um determinado tempo. E quando não existia a tecnologia assim tão grande, onde havia uma geladeira, então o ser humano utilizava algumas técnicas para que o alimento durasse um período de tempo um pouco maior do que se, por exemplo, não fizesse isso. Esses métodos utilizados são conhecidos como técnicas de conservação dos alimentos. E agora eu vou conversar com você sobre alguma dessas técnicas que existem. O primeiro é a secagem, um método que consiste em expor os alimentos ao sol ou ao calor para extrair toda a água existente neles. O sal e o açúcar são usados nesse processo. Sem a água, alguns micro-organismos não conseguem sobreviver, então isso faz com que o alimento não estrague com tanta facilidade. Esse método pode ser utilizado tanto na conservação de carnes quanto de frutas. Temos também a defumação, que é quando a comida é exposta constantemente à fumaça. Essa técnica é muito antiga e ela serve então para conservar carnes e queijos. Normalmente, esse processo é feito então depois do processo de secagem. E conforme o tempo foi passando, foram criadas outras técnicas que precisariam então de um pouco mais de tecnologia para funcionarem então. E eu vou conversar agora com você sobre essas duas técnicas que o livro apresenta. O primeiro é o resfriamento, que é quando o alimento é resfriado e os micro-organismos presentes nele são impedidos de se reproduzirem, portanto, não estraga. Antes de existir a geladeira, o gelo e a neve já eram usados para conservar os alimentos. Em locais onde não havia neve, as pessoas construíam câmeras frias
revestidas de pedra e geralmente, então, eles montavam essas pequenas barreiras de pedra perto de um rio ou em lugares onde a água era muito gelada para colocar, então, os alimentos e deixar eles mais frios. Atualmente, para que os alimentos não estraguem, nós temos então a geladeira. Mas você já parou para pensar como é que a geladeira funciona? Esse objeto eletrônico que nós temos na nossa casa, que serve de grande ajuda para o pessoal que cozinha, onde a gente pode preservar os alimentos. Você já parou para pensar como é que ele funciona? Nós vamos trabalhar um pouquinho agora sobre isso. Dentro da geladeira, a temperatura é mais baixa. Isso faz com que os alimentos eles fiquem resfriados e dificulta então a ação dos micro-organismos. Esta imagem está no seu livro, na página de número 139. Nela você pode ver então os passos do processo da geladeira. Dentro dos tubos da geladeira, existe uma substância que tem a capacidade de deixar as coisas mais frias. O número 1, então, é quando o motor, ele impulsiona, dá força a essa substância para que ela passe, então, por todos os tubos. O número 2 é quando os tubos por onde passa a substância refrigerante líquida. Então, é por lá, por esses tubos no número 2, que vai passando essa substância e faz justamente esse movimento que aparece nas flechas. O número 3, os tubos após a válvula, que transformam a substância líquida em gasosa. Então, essa substância, ela fica bem gelada, pode chegar até menos 19 graus. Por último, nós temos o quarto passo, que é quando a tubulação superior absorve o ar quente de dentro da geladeira e mantém o ar frio para os alimentos. Durante todo esse processo, eu disse que existe uma substância que tem a capacidade de deixar as coisas mais geladas. Mas você sabe qual que é o nome dessa substância? O nome dela é hidroclorofluorcarbono, que é representado então pela letra HCFC. Graças a Deus nós temos esse aparelho e hoje nós podemos então perceber o quão importante ele é e quanto então ele faria falta se não existisse. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula!